O seu papel aqui é fazer esse negócio mudar de nível. Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio no canal Thiago Oliveira, no quadro Você no Comando, Assuma, Comande e Cresça, o canal pro pequeno e médio empresário que busca aí grandes modificações na sua empresa. Na verdade, não do pequeno e médio empresário, né? Da pequena e da média empresa. Vocês todos que estão empreendendo no Brasil, independente do tamanho da sua empresa, já é um grande desafio, você já é um grande empresário, porque aqui os desafios são bastante grandes. Mas enfim, eu não estou aqui hoje para falar o tamanho dos desafios do Brasil, eu estou aqui para ensinar você como trabalhar menos, gerenciar mais. É algo que te interessa? É algo que você gostaria? É algo que pode te trazer assim um respiro, um sopro de uma vida melhor? Não ficar assim desesperado, igual um cão correndo atrás do rabo ali, naquela loucura toda, sem conseguir ter tempo para a família, para os filhos, para a esposa, para os amigos, para a vida pessoal, somente vive pensando no trabalho sem parar? Se a sua realidade é essa, esse episódio é para você. Mas eu vou te pedir uma gentileza. Antes de eu começar a entregar aqui um conteúdo de altíssima qualidade para você e o seu negócio, eu vou pedir para você me emprestar o seu like. Empresta o like para mim aí, empresta aí o seu joinha. Deixa um joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai chegar em outros empresários. Peço que você se inscreva nesse canal para que você fique por dentro de tudo e que ative esse sininho aí. Esse sininho vai ajudar com que cada novo conteúdo que apareça aqui, você seja informado, notificado. E se até o final eu não falar nada que agregou absolutamente nada para você, aí você pega o seu like de volta. Mas se você acha que pelo menos uma ou múltiplas coisas serviu para você, você deixa aí esse joinha, porque ele vai me ajudar bastante, tá bom? Essa é a nossa moeda de troca aqui. Eu não quero receber o seu dinheiro, eu quero receber o seu like aqui, a sua participação e se eu conquistar, o seu comentário, tá bom? E para quem quer engajar mais, achar que esse conteúdo é bacana e quer receber algo exclusivo, aqui no cantinho da tela, escaneie esse QR Code aí e aqui você vai ser direcionado para um grupo somente de empresários, onde eu libero conteúdos semanais que não estão na internet, que eu não posto para a comunidade, somente para os que estão mais próximos, que estão aqui querendo receber um conteúdo diferenciado, tá bom? Então, sem mais delongas, como trabalhar menos, gerenciar mais. Eu tenho certeza que o sonho de todo empresário é trabalhar menos, gerenciar mais. É trabalhar menos e ganhar mais. É buscar a eficiência máxima. Qualquer definição de eficiência, né? É o máximo resultado com o menor esforço. É assim que se define eficiência. E no mundo dos negócios, isso é possível, desde que você tenha algumas premissas básicas. Você entenda sobre o que é gestão, o que é liderar, o que é delegar, o que é acompanhar. No momento que esses conceitos ficam claros para você, fica muito mais fácil de entender. Imagine só, lá nos primórdios, quando o McDonald's começou, esse é um excelente exemplo, os irmãos McDonald's, eles estavam ali realmente na linha de frente, eles até fritavam alguns hambúrgueres, colocavam algum sal na batatinha, eles serviam os seus clientes no começo, mas eles queriam escalonar, eles queriam chegar no nível de perfeição, o qual aquela cozinha, fast food, comida rápida, fosse uma sinfonia harmônica, fosse algo esplendoso, porque naquele momento, naquele período da história, todas as comidas de fast food demorava 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos para que chegassem até o carro. Então era um sistema de drive-in, que você passava de um drive-thru com o seu carro, aí você parava, fazia o seu pedido, e você encostava o seu carro. Aí vinha depois de 20 minutos e uma moça de patinete trazia ali o seu pedido e você comia e depois você seguia a viagem. E eles notaram esse problema, notaram que precisava de algo rápido, ligeiro, que demorasse menos do que 2 minutos entre o momento do pagamento e a entrega do lanche. E aí nasceu o conceito da cozinha fast food, da comida rápida, do segmento que atende com velocidade, entrega com velocidade, bora para o próximo cliente. E o que isso traz? Isso traz escala, isso traz alcance, isso traz um maior faturamento e, com certeza, uma operação otimizada. De que forma? Na forma que se serve, na forma que se recebe, na forma que se entrega um produto. Esse é o objetivo e esse é o foco de uma operação como essa. Mas lá no comecinho, eles não tinham isso. Eles eram as pessoas que faziam tudo. Mas eles também perceberam que era algo 100% duplicável, que era algo que se ensinava, que era algo que, se fosse anotado, protocolado, fotografado e manualizado, alguém poderia consultar esse material e replicar exatamente do mesmo jeito. Então, nesse momento,
que os irmãos McDonald's tomaram essa decisão, eles entenderam o que era gerenciar, delegar, acompanhar e ajustar. E é esse o tema que eu vou falar para você hoje. E antes que fique aqui um mito ou que você espere que eu vai te entregar a pílula mágica do gerenciamento da delegação e você não vai dar mais trabalhar e voltar para casa e receber 2 sacos de dinheiro no final do mês, já elimina aí. Eu já estou há 8 anos empreendendo no Brasil. Todos os dias eu vou trabalhar. Todos os dias eu venho no escritório. Todos os dias eu estou aqui fazendo coisas. Então, é importante você entender que o empresário vai trabalhar. O empresário vai fazer as coisas. Hoje eu vejo assim vídeos na internet. Saia da operação, viva de renda. Cuidado com esse tipo de vídeo, com esse tipo de chamada, que isso pode ser uma grande cilada, uma grande pegadinha. O que eu vou trazer para você, como gerenciar mais, é como trabalhar menos fisicamente, operacionalmente e usar do seu tempo de uma maneira mais eficaz, uma maneira mais estratégica, uma maneira que mova o ponteiro do negócio. É isso aí mesmo. Você, dono, tem papel de dono, tem função de dono. O seu papel aqui é fazer esse negócio mudar de nível. Um dos mentores que eu sigo na internet, que é muito bom por sinal, já tive formação com ele presencial, ele diz o seguinte: imagine que você está numa aeronave e nessa aeronave você de repentemente olha para o lado e o piloto da aeronave está servindo um cafezinho para você ali no momento do voo. A primeira pergunta que te vem na mente é: caraca, quem tá pilotando esse avião? E ali começa o desespero, né? Você fica desesperado, meu Deus, a minha família, o meu filho, minha mulher, todo mundo aqui, o avião sem piloto, e agora? Essa é a sensação. Dentro do seu negócio não é muito diferente. Você é o piloto dessa aeronave, desse negócio. Você deve estar fazendo o papel de piloto, a função de pilotar, a função estrategista, a função de fazer o ponteiro mudar, o negócio mudar de nível. E não estar servindo o café do avião. É importante servir o café do avião? Óbvio que é, mas não precisa ser feito por você. Esse é o tema de hoje e é disso que nós vamos conversar aqui. Então, primeira coisa, vamos identificar tarefas estratégicas. É muito importante que você tenha essa clareza. Liste todas as atividades diárias e semanais da sua agenda que são estratégicas. Tiago, eu não sei o que é uma tarefa estratégica. De novo, tarefa estratégica é aquela que move o ponteiro, é aquela que aumenta faturamento, é aquela que faz com que o negócio mude de patamar, é aquela que só você, com papel de dono, figura de dono, pode fazer. Então, é fazer uma parceria com um novo fornecedor, é fazer uma collab com outro negócio, é buscar novos canais de distribuição. Você pode delegar aí, mas você é o visionário, você que conhece bastante desse negócio. Então, você deve ser a pessoa que conhece essas atividades, que busca esses contatos, que faça essas parcerias e eventualmente traga um resultado maior. Não é um trabalho do estagiário, nem do analista, nem do coordenador, nem do seu gerente. Você pode instruí-los a te ajudar em alguma parte do processo, mas quem dá o pontapé inicial é você. Por exemplo, esse ano aqui na empresa, nós tomamos algumas decisões importantes. Fazer um retrofit do modelo atual, trazer um novo modelo para o mercado, o que envolveu um benchmark. Eu fui para fora do Brasil, fiquei 15 dias longe da minha família, da minha vida, da minha rotina, para poder dar ao mercado e ver o que está acontecendo. E aí voltamos, validamos, pesquisamos, escrevemos, buscamos parceria, desenhamos um modelo. Isso não é trabalho do gerente, isso não é trabalho do diretor, isso é trabalho do dono, do visionário. E aí agora, com muita gente envolvida, empresa de marketing, de branding, diretores, gerentes, pessoas trabalhando em fases desse projeto, esse projeto vai caminhar, porque coisas grandiosas não se constrói sozinho. Então, com certeza, eu precisei listar. Na minha lista estava estudar o mercado internacional, encontrar aonde existe a referência mundial do que eu quero aprender, comprar a passagem de avião, agendar o hotel, alugar o carro, fazer a viagem, visitar os locais, experimentar o produto, fazer relatório, trazer um ponto de vista e compartilhar e cascatear no time, delegar no time, gerenciar com o time. Então, deu para entender o que é uma tarefa estratégica? Então você precisa listar na sua semana e no seu mês tudo que é estratégico, muito importante. Depois disso, você precisa entender a diferença dessas tarefas estratégicas que geram impacto das tarefas estratégicas ou operacionais que não geram tanto impacto e podem ser delegadas. Então, essa de fazer uma pesquisa de mercado, como eu dei um exemplo, eu não pude delegar isso, eu fui fazer. Mas quando eu voltei, que eu já tinha o time aqui junto comigo, pronto para me ouvir, eu compartilhei com eles, eu deleguei para eles e todos começaram ali a construir cada qual um pedaço, igual uma casa. Uma casa não é construída pela mesma pessoa. O buraco da fundação, o concreto, as paredes, a eletricidade, os encanamentos, o detalhamento, o acabamento, a pintura e o paisagismo. Cada uma dessas fases da casa foi um profissional, mas o engenheiro, projetista ou o arquiteto foi quem projetou inicialmente. Então, é muito importante que você tenha clareza o que são as tarefas estratégicas geradoras de impacto e o que são as tarefas operacionais que devem ser delegadas. Coloque isso aí também nessa agenda que você está montando, nesse cronograma. E por último, foque nas atividades que realmente geram lucro e crescimento. Então, depois que você já mapeou todas essas atividades, quais delas geram verdadeiros resultados? Quais delas geram dinheiro? Quais delas
delas sobem o caixa da empresa? Quais delas mudam você de patamar? São essas que você, dono do negócio, deve fazer. São essas que você deve estar mais envolvido. Porque elas é que vão mudar a sua realidade, a realidade dos profissionais que trabalham na sua empresa, a realidade do negócio e assim sucessivamente. Muito, 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 muito importante. Então, você passa horas, às vezes, cuidando de planilha, atendendo o cliente de maneira individual. Isso pode ser delegado ou automatizado. Lembre-se disso. Libera o seu tempo para decisão estratégica. Sem isso, vai ficar muito difícil de crescer. E como se delega de maneira eficiente? É o que você vai aprender agora. Identifique as pessoas da equipe capazes de absorver tarefa operacional. Normalmente, aquelas pessoas mais próximas de você têm bastante habilidade, entenderam a visão do negócio e que são boas executoras. Então, identifique quem são essas pessoas dentro da sua operação. Forneça instruções claras, checklist. Tem uma nomenclatura chamada handover, que é você entregar para a pessoa. Handover é entregar. Então, você escreveu o processo, escreveu o protocolo, fez um checklist, aí você faz uma reunião com essa pessoa, explica tudo, forneça ali essas ferramentas, traga clareza o máximo possível e faz o handover. Passa para frente essa tarefa para a próxima pessoa. E por último, defina prazos e indicadores de sucesso. Então, quando que essa tarefa tem que finalizar? Quais são os detalhes que você espera que sejam executados? Qual o resultado que deve vir dessa tarefa ou desse checklist? Então, deixe isso muito definido para essa pessoa que vai assumir de você essa responsabilidade. O exemplo prático é você delegar atendimento ou tarefa administrativa que permite que você foque nas vendas, marketing, estratégia, aumento de resultados sem trabalhar mais horas. Então, no momento que você deixa de tomar conta dessa operação, desse checklist, dessas tarefas, não é para você não trabalhar mais. Ah, agora eu vou ficar aqui na praia, tomar aqui um mojito, deixa eu dar um gole no meu mojito aqui. Que delícia. Não é para isso. É para que você possa ir agora sim. Eu vou olhar para o marketing, para a estratégia, para o crescimento e para o que faz o negócio crescer. Não é para você trabalhar no operacional, depois mais no estratégico, porque no final das contas o dia só tem 24 horas e você não vai conseguir inventar mais horas. E aqui vai alguns exemplos para que você organize. Tá bom, Thiago, já entendi. Como é que eu posso fazer? Você já ouviu falar da lei de Pareto, que é a regra dos 80-20? Isso aqui, quando eu entendi isso e eu olhei para o meu negócio, isso é impressionante como acontece todos os dias dentro de múltiplos negócios e as pessoas não notam. Então, elas não notam, elas não prestam atenção. Então, pega essa visão aqui junto comigo. Planeje o dia com técnicas como a regra 80-20, que é a lei de Pareto. 20% das tarefas vão gerar 80% dos resultados. Então, imagina que o seu dia tem 10 tarefas. Vou ser bastante simplista nesse exemplo. Só duas dessas tarefas vão trazer 80% do resultado que você tem hoje. As outras 8 tarefas não vão trazer um resultado tão expressivo. Elas representam apenas 20%, porque 80% já está representado por aquelas duas tarefas. Então, por que você está fazendo as outras tarefas que trazem pouco resultado? Então, foca, descobre quais são esses 20% de ações dentro do seu negócio, seja ele qual for, que vai gerar 80% do resultado. Isso é trabalho de análise, de estudo, de mapeamento. Tem que ser analítico, tem que ter olho clínico. E eu não vou conseguir falar isso por você. Quem sabe disso é você. Talvez você não conheça o conceito, não conhecia até agora. Agora você conhece. Blocos de tempo. Essa é uma próxima tarefa que você tem que aprender a ter no seu dia a dia quando você estrategicamente monta a sua agenda. Eu já falei isso, dei um treinamento completo nisso e eu vou só complementar. Tem uma coisa chamada bloco de impacto, aquelas que movem um ponteiro, que é exatamente os 20% das que você tem que executar, que vai gerar 80% de resultado. Depois tem o bloco de manutenção, são as atividades que precisam ser feitas, mas que não geram tantos resultados, mas permanece o negócio vivo, como pagar contas, pagar impostos, manter tudo funcionando. E depois, no final do dia, você vai ter o bloco analítico, o bloco de checagem, de verificação. É você olhar para trás e ver o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo. Então, isso é você aprender a montar blocos de tempo no seu dia. E por último, você ter a sua revisão semanal. Você olhar aí com certeza para essa agenda, assim, globalmente, de cima para baixo, e olhar para ela, uau, quantos pontos verdes eu tenho na minha agenda? Significa o que moveu adiante e o que foi executado. Quantos pontos amarelos que começaram, mas não finalizaram? E quantos pontos vermelhos? O que não caminhou, o que não foi para frente, o que está congelado. Então, isso é super importante, extremamente importante, se você quer aprender como priorizar uma agenda diária e semanal. E isso aí tem tudo a ver para que você mude de patamar e tenha resultados. E parte final que eu trago para vocês aqui é monitoramento e controle. O que é o monitoramento e controle, né? Os indicadores simples. Indicadores para acompanhar resultados da equipe. Então, você delegou, você passou as tarefas, cria uma forma de que essas tarefas sejam acompanhadas, que elas virem gráficos, que elas sejam metrificadas e você possa perceber o sucesso ou insucesso ou a estagnação delas. Muito importante. Faça reuniões curtas, reuniões de checkpoints, acompanhamento, reuniões que cada um fala o que está fazendo. Tem uma prática chamada G15. Nos primeiros 5 minutos a gente fala dos 5 de ontem, o que aconteceu no dia de ontem, na verdade. Nos segundos 5 minutos da reunião a gente fala o que pretende fazer no dia de
de hoje e os últimos 5 minutos a gente comenta sobre obstáculos. Aí todo mundo pode dar um pitaco ali, como aquele obstáculo pode ser vencido, ultrapassado, por cima, pelo lado, por baixo ou você romper ele no meio. E por último, o ajuste de processos. Você tem que ter um monitoramento e controle disso. Então, com base nos resultados, o que precisará ser ajustado? Não pode deixar de ter essa premissa de ajuste de processo. Então, um exemplo prático seria um relatório semanal de vendas ou métricas operacionais substituir a necessidade de estarem a cada tarefa mantendo você no controle. Então, na hora que chega um relatório de venda semanal, eu já sei ali quantas ligações foram feitas, quantas pessoas atenderam, quantas reuniões foram marcadas, quantas apresentações aconteceram, quantos fechamentos nós tivemos ou não tivemos. E com um relatório simples como esse, eu não preciso ficar fazendo um microgerenciamento, mas eu tenho uma boa ideia do que aconteceu naquele departamento, naquela área da empresa. E conclusão, resumo da história. Foque no que gera real resultado dentro do seu negócio. Delegue tarefas operacionais. Priorize diariamente e semanalmente a sua agenda, com foco em produtividade. Monitore resultados de indicadores e reuniões curtas. E com certeza, se você trabalhar dessa maneira, você vai ter mais resultados se esforçando menos. Não é sobre ser preguiçoso, é sobre fazer trabalho de dono, é sobre fazer trabalho estratégico. E se esse conteúdo fez sentido para você, você ainda não deixou o seu joinha, deixa o joinha para mim, por favor. Segue o canal, ativa as notificações, manda para um amigo empresário, manda para sua equipe esse conteúdo aí no aviãozinho e eu tenho certeza que você vai mudar de nível se você passar a operar dessa maneira. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu!